noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam convosco. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 2, versículos de 1 a 10. Enquanto os irmãos localizam o texto, quero dizer que é um motivo de alegria estarmos aqui nesta noite para juntos, como igreja, cultuarmos aquele que é digno de toda honra e toda glória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos. Senhor, queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para adorar o teu nome. É motivo de grande alegria, de gozo, de regozijo estarmos aqui. Por isso, Senhor, pedimos agora que, por tua graça e misericórdia, venha falar conosco, que a tua palavra venha trazer edificação, que venha trazer consolo aos nossos corações nesta noite, e que o Senhor venha usar a minha vida pela mesma graça e misericórdia. Senhor, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o título que eu dei a este sermão é Mudança de Curso ou Mudança de Destino. Nós vamos desenvolver o nosso sermão da seguinte forma: primeiro eu farei uma introdução, depois dividirei o texto em 3 partes. A primeira parte vai tratar da situação que nós estávamos, ou seja, dos versículos 1 a 3, nós vamos observar o nosso destino, qual era o curso da nossa vida, qual era o destino que tinha a nossa vida. Na segunda parte, dos versículos 4 a 6, nós vamos observar uma mudança sobrenatural que aconteceu no destino da nossa vida. Nós vamos ver o que o nosso curso de vida foi mudado, única e exclusivamente por Deus. Então nós vamos ver para onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo. E na última parte, dos versículos 7 a 10, nós vamos observar o porquê que Deus fez isso, e a resposta é para a sua glória, para a glória do seu nome. Portanto, tem essas 3 partes, e nós vamos finalizar com uma aplicação para as nossas vidas. Então, repetindo, a fim de que você possa gravar melhor a pregação, primeiro faremos uma introdução, dividiremos o texto em 3 partes, do versículo 1 a 3, para onde estávamos indo, do versículo 4 a 6, para onde nós vamos, e dos versículos 7 a 10, por que Deus fez isso, para a glória do seu nome, e encerraremos com uma aplicação. Meus amados, a epístola de Paulo aos Efésios, ela foi escrita como parte de um conjunto chamado Epístolas da Prisão, juntamente com a epístola de Filipenses, Colossenses e Filemão. Isso abrange um período histórico que está aproximadamente entre o ano 60
e 64 depois de Cristo. Portanto, a epístola de Paulo aos Efésios foi escrita durante a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma, segundo a maioria dos teólogos e comentaristas da Bíblia. Portanto, nós podemos dizer que essa carta faz parte desse conjunto e dessa época. O tema da carta é o mistério de Deus revelado em Cristo. E que mistério é esse? Judeus e gentios fazem parte do mesmo corpo através da expiação de Cristo na cruz. Judeus e gentios fazem parte do mesmo corpo, a igreja eleita antes da fundação do mundo. Portanto, a igreja, o corpo de Cristo, cujo cabeça é o próprio Senhor, é o assunto desta carta. A carta pode ser dividida facilmente em duas partes, uma doutrinária e uma prática, sendo que há entre essas duas partes, temos no início uma introdução e um epílogo no final. Portanto, esse é o contexto da epístola aos Efésios. Vamos agora iniciar a exposição do nosso sermão na primeira parte dos versículos 1 até o versículo 3, quando nós vamos observar para onde estávamos indo, qual era o curso da nossa vida. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo inicia o texto com um pronome pessoal que está na terceira pessoa do singular, ele. O sujeito da frase é Cristo. Ele nos deu vida, e esse ele é Jesus. E como nós sabemos disso? Porque esse ele nos remete ao que Paulo falou anteriormente. Ele estava se referindo a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, é o que Paulo estava dizendo. Ele é o cabeça do corpo, a igreja do Senhor, conquistada através da sua morte, do seu sacrifício expiatório. Portanto, esse ele aqui nos remete a Cristo. Então, Cristo é o doador da vida. Quando Paulo diz, ele vos deu vida, ou seja, a vida, ela procede de Deus, ela é um dom de Deus. A própria vida provém da graça de Deus, é uma dádiva que Deus dá a cada um dos seus filhos, a cada um dos seus servos. Então Deus é aquele que nos dá vida através de Cristo. Cristo é o agente aqui, ele vos deu vida. E ele prossegue dizendo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Meus amados irmãos, o mais interessante dessa vida que é dada por Deus é que ela é concedida àqueles que estavam dantes mortos. Um morto não pode ressuscitar a si próprio, um morto não pode viver por sua própria força, pelo seu próprio poder. Um morto não sente, um morto não fala, um morto não reage, porque o morto simplesmente está morto, meus irmãos. Então o morto não tem a capacidade de viver de novo, de ouvir, de se manifestar, de sentir. O morto, ele está completamente alheio a tudo, porque ele está morto. É uma coisa interessante observarmos o livro de Gênesis, na história, uma história muito bacana que eu admiro muito, a história de José e do seu pai Jacó. José foi privado da companhia do seu pai durante muitos anos. Ele foi dado como morto, e de repente chega a notícia para Jacó que o seu filho estava vivo, que era o primeiro-ministro do Egito, vamos assim dizer. E Jacó, ele se prepara para encontrar-se com seu filho, e José também para se encontrar com seu pai. E nesse encontro,
depois de todo desenrolar da história que nós já conhecemos, José, ele se manifesta ao seu pai, ele revela ser o seu filho, e aí ele abraça o pai, e nós vemos aquela alegria, e o seu pai correspondendo também a esta grande alegria. Imagine, para Israel, depois de tanto tempo distante do seu filho querido, o qual ele tinha como morto, imagina quando ele encontra aquele filho, eles estão manifestando a sua alegria, a sua felicidade. Mas no final do livro de Gênesis, quando chega a notícia que Jacó havia falecido, nós podemos imaginar que o encontro de José, quando ele soube daquela notícia com seu pai já morto, já não foi um encontro igual, porque o seu pai não podia abraçar, não podia manifestar a sua alegria de estar com seu filho, porque ele estava morto. No meu ministério, meus irmãos, ao longo de 25 anos de ministério pastoral, eu tenho obviamente presenciado muitos enterros, muitos velórios, e o que nós mais observamos nessas situações de tristeza extrema é que muitas vezes os filhos, talvez o marido que perdeu a sua esposa, ou o pai que perdeu o seu filho, ou a mulher que perdeu o seu marido, enfim, a situação de perda com a morte, nós observamos ao longo dos anos de ministério uma coisa interessante. Às vezes os filhos vão até o caixão e abraçam o pai, e beijam o pai, e derramam lágrimas sobre o corpo do pai ou da esposa, ou pela infelicidade, o corpo de um filho que morreu, e nós vemos aquela cena triste, porque ali está um corpo morto, e aquela pessoa que está morta não pode reagir, ela não tem mais como retribuir aquele carinho, aquela manifestação de amor. Aliás, por isso que nós temos que manifestar o nosso amor pelos nossos entes queridos, pela nossa família, enquanto estamos vivos, porque depois de morto não adianta mais. Por quê? Porque o morto, ele não ouve, ele não sente, ele não fala, ele não reage, ele simplesmente está morto. A morte nos dá a noção de separação total, de impotência, fragilidade humana, a brevidade da vida. Agora, o que nós vemos de mais interessante aqui nesse texto de Efésios capítulo 2, especialmente aqui o versículo 1, é que Deus, ele concede vida àquele que está morto. Somente Cristo pode fazer viver aquele que está morto. Somente Cristo tem o poder de falar com o morto, tal como ele fez com Lázaro. Lembram-se da história de Lázaro em João capítulo 11, quando Cristo chega diante daquela cena triste da morte do seu amigo Lázaro, e ele ora a Deus, e ele dá ordem, e ele diz: Lázaro, sai para fora, e o morto levanta, o morto sai para fora do seu túmulo, porque Cristo, ele faz com que os mortos ouçam a sua voz. Só Cristo tem poder. Então essa era a nossa situação, nós estávamos mortos, completamente distantes de Deus. Esse texto relata muito bem o nosso estado, irmão, a gravidade do nosso estado, da corrupção total do ser humano, afastado de Deus, mortos. E mortos em quê? Nos nossos delitos e pecados. Para não ter dúvida nenhuma, Paulo aqui faz uma distinção entre delitos e pecados. Nem que você diga que são pecados cometidos, sem saber da lei ou de alguma ordem expressa. Independentemente disso, seja um descumprimento claro e deliberado da lei, ou algum outro tipo de pecado, independente disso, o pecado nos prendia a morte. O salário do pecado é a morte, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. O pagamento pela nossa vida de pecado, o pagamento do pecado, o pagamento de estarmos em rebelião contra Deus é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo também disse em Romanos capítulo 6, portanto, Cristo é aquele que é capaz de dar vida àqueles que estavam mortos. Portanto, é impossível, meus amados irmãos, que um homem viva por sua própria força, que um homem saia do estado da morte para a vida com os seus méritos, com as suas forças, porque ele está morto. Essa é a doutrina
doutrina bíblica. Essa é a corrupção total do homem. Então Paulo inicia essa perícope, esse texto, de uma forma assim bem clara e nítida. Nós estávamos mortos, essa era a nossa situação, mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida quando nós estávamos nesta situação. O mais maravilhoso é que Cristo nos concedeu esta vida quando éramos inimigos, quando éramos pecadores, quando éramos ofensivos contra Deus, rebeldes, e quando estávamos andando nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. É uma ação soberana de Deus que está ligada à sua graça. E Paulo prossegue com o texto dizendo o seguinte: nos quais andastes outrora, andávamos em delitos e pecados. Essa era a nossa vida, a vida de um morto espiritual, a vida daquele que está afastado de Deus. É andar, é o seu andar, a sua vida, as suas ações são ações de pecado e de transgressões, nos quais andastes outrora. Interessante é que Paulo nos faz lembrar como nós andávamos. Não há distinção entre eu que sou pastor, você que está aí assentado na cadeira da igreja, ou talvez você que está assistindo também através da internet. Não há diferença entre vocês e eu. Todos nós estávamos na mesma situação, e é o que Paulo está discorrendo aqui de uma forma clara, nítida e precisa: nos quais andastes outrora, homens mortos e pecadores. E ele prossegue: segundo o curso deste mundo. O que é o curso? É uma direção determinada. O curso deste mundo é a direção que o mundo estava caminhando, e nós sabemos que o mundo caminha, o presente século, as pessoas que estão mortas em delitos e pecados, elas caminham para a morte, e o pior, para a morte eterna, para a condenação eterna. A ira de Deus permanece sobre aquele que não crê em Cristo. Portanto, andávamos segundo o curso desse mundo, mas o interessante é que nós também andávamos nesta direção. Para a gente saber bem o que é o curso, lembremos do rio. O curso de um rio é o caminho que o rio percorre desde a nascente até onde ele vai desembocar, desde a nascente até o mar. Independentemente do rio que você pense, independentemente de você olhar para aquele rio e dar a impressão que as suas águas estão paradas, por mais calmas que elas sejam, elas estão seguindo uma direção, seguindo um curso, e o rio fatalmente vai desembocar no mar. Essa expressão que o apóstolo Paulo está usando é para enfatizar bem que aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, todos nós estávamos nessa situação e caminhávamos para o abismo, caminhávamos para o inferno. Não há como o rio não desembocar no mar. Os homens podem até fazer obras que desviem a trajetória do rio, mas independente de desviar essa trajetória, o rio vai desembocar no mar. Então nós andávamos neste curso. Paulo nos coloca dentro dessa situação também. É aí que nós andávamos. Nós não somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Não éramos melhores, nós estávamos na mesma situação, nós estávamos condenados por causa dos nossos delitos e pecados, e a nossa vida ia desembocar certamente no inferno. Quem aqui nessa noite, alguma vez, por acaso, assistiu um filme ou um desenho animado, um desenho de criança, que tem a imagem, por exemplo, de um barquinho, que as pessoas vão remando tranquilamente, felizes naquele barquinho, naquele rio, e de repente tem um nevoeiro, e aquelas pessoas contentes e alegres, e aquele nevoeiro passa, e de repente aquelas pessoas que estão no barco alegres, felizes, percebem que há um precipício, que eles estão caminhando para uma queda d'água, uma queda muito grande, e aí dá aquele desespero nas pessoas que estão no barquinho, e eles começam a remar, a tentar remar,
inutilmente tentando reverter a situação, sair daquele precipício, sair daquele abismo. E geralmente no desenho animado o barquinho cai, né? E vai lá embaixo, espatifa todo e quebra tudinho. Quem já viu um desenho em um filme desse? Levante a sua mão. Pois é, assim era a nossa vida, estávamos caminhando para esse abismo, e interessante que muitas vezes não percebíamos, estávamos achando que éramos felizes, achando que tínhamos vida, achando que nós tínhamos uma certa alegria, mas era uma alegria transitória e passageira. Mas nós percebemos que estávamos à beira de um precipício, e por mais que o homem morto e preso pelo pecado tente remar o contrário, tente ir contra essa correnteza que já está à beira do precipício, ele jamais com a sua força conseguiria reverter a situação. Assim éramos nós. Paulo nos coloca nessa situação. Andamos no segundo curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E mais um detalhe que agrava mais a nossa situação: andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, éramos presa fácil do diabo. Nem todos os pecados que nós temos cometido, podemos dizer que o diabo, ele é o pecado, é o autor, melhor dizendo, perdão. Mas o diabo se vale da nossa natureza pecaminosa, presa no pecado, que anda segundo os desejos da carne. O diabo se vale disso para escravizar mais ainda o homem. Então andávamos também segundo a vontade do inimigo de nossas almas. Éramos feitos de bonecos, marionetes nas mãos do diabo, do adversário. E ele prossegue dizendo: entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, Paulo deixa bem claro, todos nós andávamos assim, todos nós éramos filhos da desobediência, tínhamos prazer em desobedecer a Deus, prazer nas coisas que desagradam a Deus, e todos nós andávamos desta forma, diz o versículo 3, e ele prossegue dizendo: segundo as inclinações da nossa carne, andávamos fazendo o que bem entendíamos, cumprindo os desejos da nossa carne, satisfazendo a nossa carne, com a frase que nós costumamos ouvir muito nos dias de hoje: seja feliz, seja você mesmo. O egoísmo, o antropocentrismo, andávamos fazendo a vontade da nossa carne, independentemente de ser esta a vontade de Deus ou não, nós andávamos dessa forma. E diz aqui: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa era a nossa situação, fazendo tudo segundo a inclinação da nossa natureza pecaminosa. Não tínhamos livre-arbítrio, na verdade. A nossa vontade era escrava do pecado. Martim Lutero, ele colocou muito bem em uma das suas principais obras, Nascido Escravos: nós nascemos escravos, a escravidão da vontade. Assim nós éramos, andávamos presos à nossa vontade, cumprindo os desejos da nossa carne. Repare, eu torno a enfatizar que Paulo aqui está dizendo que essa era a situação de todos nós. Ele prossegue dizendo: e éramos por natureza filhos da ira. Por natureza, por nascimento, o homem já nasce com a sua natureza corrompida pelo pecado. Seja uma criancinha, um bebê, ela já possui a mancha do pecado em sua vida. Seja um velho, um idoso, todos nós tínhamos a nossa natureza completamente manchada pelo pecado, e portanto nós éramos por natureza, de nascimento, filhos da ira, como também os demais. Portanto, a nossa vida caminhava para esse mesmo destino. Éramos filhos da ira, sobre nós repousava a ira de Deus, sobre nós estaria a ira de Deus, sobre nós estaria a condenação, como sobre os demais.
assim era a nossa vida, assim éramos nós. Portanto, Paulo encerra esta parte, mostrando a nossa situação, e eu espero que você, que está aqui presente, tenha visto isso, a sua real situação. Você era morto nos seus delitos e pecados, você andava como as pessoas do mundo andam, você andava conforme os seus delitos e pecados, você não amava Deus, você não tinha uma vida verdadeira, você era filho da desobediência, você era filho da ira por natureza. Esse era o seu destino, sua vida ia desembocar lá na condenação eterna, se Deus não intervisse. Como todos os homens, nós nascemos pecadores e escravos do pecado. Portanto, essa primeira parte dos versículos 1 a 3, Paulo está mostrando aqui qual era o nosso destino. Mas algo aconteceu de sobrenatural, algo aconteceu de uma forma incrível, que mudou o curso da nossa vida. Para mudar um curso do rio, para mudar o destino daquele que estava morto, para dar vida àquele que estava morto, só uma ação sobrenatural de Deus. E é isso que Paulo vai tratar dos versículos 4 a 6. Algo aconteceu, e nesse texto nós vamos ver a mudança de curso, a mudança de destino. Nós que estávamos destinados à ira, agora estamos destinados ao céu, pela ação soberana e única de Deus. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo inicia essa segunda parte deixando claro a mudança que ocorreu no curso da nossa vida. Nós estávamos indo para uma direção impossível de mudarmos essa direção com nossas próprias forças. Na verdade, nós éramos inclinados a caminhar para essa direção, éramos escravos da nossa natureza pecaminosa, estávamos presos em nossos delitos, ou seja, as nossas faltas contra a verdade, as nossas transgressões, os nossos pecados, que é a falta de conformidade com o padrão divino, com aquilo que Deus quer para nós. Estávamos totalmente presos e caminhávamos em uma direção. E agora Paulo enfatiza que algo aconteceu que mudou essa direção, e o agente é Deus, porque ele inicia dizendo, mas Deus, e a base para Deus agir está na sua misericórdia, e não em nossos méritos, em nossos esforços, ou numa coisa que ele pudesse ter previsto de bom em nós. Não, a base é a sua misericórdia, e a misericórdia é uma prerrogativa que cabe apenas a Deus. Deus tem misericórdia de quem Ele quer, Ele usa da sua misericórdia a hora que Ele quer, como bem Ele quer e para quem Ele quer, porque a misericórdia não tem nada a ver com justiça ou injustiça, porque se Deus condenasse todos nós, porque estávamos indo na mesma direção, se Ele nos condenasse todos nós ao inferno, Ele seria justo, e se Ele absolvesse todo mundo, Ele seria injusto. Se Ele fosse obrigado a tirar alguém desse precipício, Deus, na verdade, Ele não seria justo, Ele seria injusto, porque todos seriam tirados, e se houvesse uma obrigação, não seria graça, mas a graça está em Deus nos dar algo que nós não merecemos, e a misericórdia está justamente em Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos receber. Portanto, a misericórdia é uma prerrogativa de Deus. Deus, Ele dá a sua misericórdia a quem Ele quer, e a base para a mudança do curso da nossa vida é a misericórdia de Deus, e Deus é rico em misericórdia. Essa misericórdia não tem fim, conforme Lamentações diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã, grandes são as suas misericórdias para aqueles que Ele ama. E diz aqui, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos amou
amou antes da fundação do mundo. Ele amou o seu povo, Ele amou as suas ovelhas, Ele amou os seus eleitos, e Ele decidiu no tempo exato usar de misericórdia comigo e com você que está aqui essa noite, e com você que está assistindo esta pregação através da internet, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, as bases para essa mudança de curso, as bases para a salvação, partem do próprio Deus. É Deus que age, mas Deus decidiu mudar essa situação da nossa vida, por causa da sua misericórdia, que é infinita, e por causa da sua graça. Ele nos deu vida com Cristo, ou seja, em Cristo é que está a nossa vida, a nossa salvação. E Ele diz: pela graça sois salvos. A salvação é única e exclusivamente pela graça. Podemos diferenciar as religiões da seguinte forma: todas as religiões humanas, que partem de princípios humanos, que o homem é o centro delas, são religiões de obras, quando o homem tenta se salvar por seus méritos e por suas obras. O catolicismo é uma religião de obras, o budismo é uma religião de obras, o espiritismo é uma religião de obras, até mesmo algumas igrejas evangélicas nos dias de hoje não passam de igrejas pseudo-evangélicas que apresentam um falso evangelho de obras, que o homem tem que fazer algo para receber algo de Deus. Mas colocando todas essas religiões humanas de um lado, podemos distinguir o evangelho da graça do outro lado, onde Deus toma a iniciativa para salvar, onde a salvação é uma prerrogativa única de Deus, só vem de Deus, parte de Deus em Cristo Jesus, com base na sua misericórdia que Ele tem. Ele dá essa misericórdia a quem Ele quer, e a sua graça maravilhosa, o seu favor maravilhoso que Ele dá aos seus filhos. O versículo 6 encerra essa parte dizendo: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então repare que Deus dá vida àquele que estava morto, Deus torna a trazer vida àqueles que dantes estavam mortos, e essa vida é dada em Cristo. Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus, e ainda por cima nos fez assentar, nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos que advêm da salvação, todas as bênçãos que advêm desta salvação dada por misericórdia e graça, essas bênçãos são conferidas aos eleitos, aos seus servos, pela mesma graça e pela mesma misericórdia em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a última parte do texto, ela vai dos versículos 7 a 10, quando Paulo agora vai expor o porquê de Deus ter feito tudo isso, porquê que Deus decidiu mudar o curso da nossa vida, e nós vamos ver que é para a sua glória. O plano maravilhoso de Deus chegará ao clímax quando, na consumação dos séculos, Deus será objeto de louvor contínuo, de glória contínua através da igreja. Cristo será exaltado para sempre. O versículo 7 inicia da seguinte forma, 7 a 10, a terceira parte. Acompanhe comigo a leitura: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então agora nós temos nessa última parte o porquê de Deus ter feito dessa forma, porque Deus resgatou e mudou o destino daqueles que estavam indo para o inferno, para a condenação eterna, porque Deus mudou o curso
da nossa vida. Paulo inicia então no versículo 7 dizendo: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus fez tudo isso para mostrar as riquezas da sua graça, para mostrar como Ele foi bondoso para conosco ao mudar a nossa vida. Então, em suma, tudo isso é para a glória do seu nome, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua graça. Por isso nós fomos criados, por isso nós fomos salvos, para gozar da sua presença eternamente e glorificar o seu nome. Portanto, o motivo é a própria glória de Deus. Deus ressuscita mortos, Deus dá vida, e Deus muda o curso da vida daqueles que estavam indo para o inferno, a fim de que o seu nome seja exaltado e glorificado, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Conforme eu havia dito, o plano maravilhoso chegará ao clímax, quando na consumação dos séculos, Deus será objeto de louvor contínuo e Ele será glorificado em sua igreja através de Cristo. A obra de Cristo será admirada em homens pecadores como eu e você, que estávamos destinados à perdição e tivemos o curso da nossa vida mudado. Paulo prossegue no versículo 8 dizendo: porque pela graça sois salvos. A salvação, enfatizada de novo por Paulo, única e exclusivamente pela graça, sem mérito algum. Nós devemos duvidar e questionar doutrinas em que afirmam que o homem é participante na salvação. Meus amados, se o homem contribuísse, ainda que com 0,0001% na sua salvação, significaria que esse 0,0001% é fundamental para a salvação. Portanto, o homem deveria ser ao menos elogiado por essa parte, mas não, a salvação é uma obra única e exclusiva de Deus. Deus, Ele fala com o morto e o morto levanta, Ele fala com o morto e o morto passa a viver. Foi isso que Deus fez conosco. Nós estávamos mortos, impotentes, incapazes, somos salvos única e exclusivamente pela graça. As doutrinas da graça, elas devem estar no centro da nossa pregação. O Evangelho é o centro da nossa pregação, e as doutrinas da graça fazem parte deste Evangelho, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos desta graça, mas até mesmo esta fé, ela é dada por Deus. O homem morto não tem fé em Deus, o homem morto não tem fé no sacrifício expiatório de Cristo. É impossível o homem morto crer em algo, ser sensível a algo, porque ele está morto. Portanto, até mesmo a fé, que é o meio pelo qual o homem se apropria da graça, ela também é dada por Deus. Por isso, diz aqui o versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto que? Todo o conjunto da salvação, a graça, a fé, que fazem parte da salvação, é um dom de Deus. O que é dom? É aquilo que é dado, é um presente sem merecimento. Então todo o conjunto, não é só a graça, não é só a fé, é a graça e a fé. A salvação é um dom exclusivo de Deus. Certa vez eu estava conversando com um homem que era um pastor, e ele dizia o seguinte: a fé é minha, a fé vem de mim, eu que tenho fé, a fé é minha. Meus irmãos, quanta tolice, quanta ignorância em relação ao Evangelho. A fé não é uma propriedade de um morto. Deus concede fé, Deus concede vida para que o homem ressuscitado ele possa realmente crer. Portanto, todo o conjunto é um dom de Deus. E Paulo deixa claro no versículo 9 dizendo: não de obras para que ninguém se glorie. Está aí o motivo de Deus ter feito tudo isso. Por isso que eu disse que nessa terceira parte Deus ia mostrar o motivo pelo qual Ele mudou o curso da nossa vida. Não de obras para que ninguém se glorie. Se o homem tivesse algum mérito na salvação, ele teria do que se gloriar. Você imagine um homem chegando lá no céu, naquele grande dia, na ressurreição,
ele está diante de Cristo e ele agradece a Cristo, né, pela salvação, meus irmãos. Ele diz a Cristo: obrigado, Senhor, por ter me salvado, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. E aí Jesus está ali na sua frente, de repente aquele homem olha para ele: e aí, Jesus, não tem nenhum elogiozinho para mim? Afinal de contas, eu tenho um mérito, ainda que seja pequeno, né? Eu tive fé, essa fé era minha. Não, irmãos, isso seria um absurdo, para que ninguém se glorie. Tudo parte de Deus, a salvação é de Deus. O curso da nossa vida era bem claro, não tinha como mudar, mas Deus, ele age dessa forma, para que nenhum homem se glorie diante dele, para que eu não me glorie diante dele. Meus dons, meus talentos, os dons e talentos que você recebeu, tudo, a salvação, desde a salvação, a própria vida, tudo isso vem de Deus. Nós não temos razão nenhuma de nos gloriarmos. Então Deus fez tudo isso para que a glória seja dele, não por obras, para que ninguém se glorie. As religiões de obras dão mérito ao homem, em menor grau ou maior grau, sempre dão algum mérito ao ser humano, mas Deus fez tudo exclusivamente pela graça, para que ninguém se glorie. E ele finaliza essa parte mostrando onde se encaixa as obras humanas. Nesse contexto, as obras, elas seguem a salvação, mas elas não são motivo da salvação. Então Paulo deixa isso claro aqui. O nosso andar mudou. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne, preso nas nossas transgressões, nas nossas ofensas deliberadas contra Deus, presos nos nossos pecados que eram totalmente diferentes do padrão que Deus determinou para a sua criação. Nós andávamos em rebelião, assim era a nossa vida, mas agora a nossa vida tem um caminhar diferente. O curso da nossa vida mudou para desembocar na eternidade e no céu, e essas obras partem de um coração regenerado, de um coração grato. Um cristão, ele não faz obras para ser salvo, nós não praticamos boas ações para sermos salvos, mas nós temos boas obras na nossa vida, obras que vão fluir de um coração grato a Deus pela sua graça e misericórdia. Somente aqueles que compreenderam o que Deus fez realmente, que os livrou desse abismo, podem ter um coração grato que os impulsiona a realizar obras de justiça e de amor. É isso que ele diz aqui no versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Fomos criados em Cristo Jesus, fomos regenerados, e Deus preparou boas obras para os seus filhos de antemão para que andássemos nela. Até mesmo onde nós estamos, o lugar que nós estamos, o ministério que exercemos, tudo isso foi preparado de antemão por Deus para cada um de nós, e nós só podemos, diante de tudo isso, glorificar a Deus e nos maravilharmos neste Deus maravilhoso que mudou o curso da nossa vida. Como podemos aplicar esse sermão a cada um de nós? Eu creio que ele já está bem nítido, que as coisas já estão bem claras nesse texto, mas eu quero resumir algumas coisas. Primeiro, nós não podemos nos gloriar de forma alguma em nada. Nós estávamos todos na mesma situação e todos fomos resgatados da mesma forma pela graça e misericórdia de Deus exclusivamente. Portanto, não temos motivo de nos acharmos superiores a alguém, achar que nós podemos produzir algo de nós mesmos. Não, nós devemos sempre glorificar a Deus, e essa é a segunda aplicação: vivermos para a glória de Deus, para que a obra de Cristo, ela seja nítida em nossas vidas e Deus seja glorificado através do seu Filho. E nós devemos também entender que o Evangelho envolve a questão sempre da graça e da misericórdia de Deus. Nós vamos desembocar por isso na eternidade, e essa é uma verdade que nós devemos ter firme em nosso coração. Assim como era impossível mudarmos o curso da nossa vida, e Deus mudou, nada pode agora reverter o que Deus fez. Nós não podemos agora mudar do destino do céu para o destino do inferno novamente. Portanto, esta aplicação que se baseia na graça e na misericórdia de Deus nos dá a certeza da salvação,
salvação, a certeza que o curso da nossa vida desembocará agora no céu, desembocará na eternidade com Cristo, onde Ele vai ser glorificado eternamente. Portanto, meus amados irmãos, que o Senhor console o coração de vocês, que vocês estejam firmados nesta verdade, firmados nesta graça e nessa misericórdia que mudou o nosso destino definitivamente. Portanto, vivam para glorificar a Deus, vivam para que Ele seja exaltado, que a sua vida esteja pautada nessa verdade e jamais a sua vida será destinada à perdição. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa mensagem, que a tua palavra venha gerar fruto no coração daqueles que estão ouvindo nessa noite, aqui presentes, e também aqueles que estão ouvindo através da internet, que possamos descansar nessas verdades, que possamos entender que a nossa vida tem que ser para a tua glória, que possamos entender que não temos nada, nenhum bem, nenhum dom que seja próprio de nós mesmos, mas tudo vem de ti, tudo é conferido pelo Senhor e é nos dado por graça e misericórdia, e que possamos estar firmados na certeza da salvação. Guarda os nossos corações, abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a nossa vida, te louvamos por tudo e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos, tenham uma excelente noite, um excelente final de domingo, e que a graça e a misericórdia de Deus estejam sobre as vossas vidas. Curtam o nosso canal, compartilhem, nós temos prazer e alegria em estarmos aqui cultuando a Deus e saber que você tem sido também abençoado através dessas mensagens. Deus abençoe a vida de todos.